Boa tarde a todos. A impossibilidade do nosso diretor-presidente estar presente hoje nessa sessão, na condição de vice-presidente Agergues, vou conduzir a nossa sessão. Hoje, dia 7 de março de 2023, 14 horas, estamos dando início à sessão ordinária número 8/2023, que estará sendo realizada online. Cumprimento a todos os participantes, em especial a presença hoje do nosso deputado que está conosco aqui na sessão, do deputado Welton Weber. Nosso boa tarde. Damos início à apreciação das minutas da ata número 7/2023. Pergunto aos conselheiros alguma observação. Conselheiro Alexandre. Eu vou me abster por estar ausente devido à licença médica. Perfeito. Conselheiro Algir? Estou inteiramente de acordo. Nenhuma observação, presidente. Conselheira Luciane? Boa tarde a todos. De acordo, presidente. Também estou de acordo, então a ata está aprovada. Passamos para item 2, as matérias. Análise do processo número 001117-39.00/21-1, que trata do pedido de reconsideração à decisão sobre a cobrança de tarifa de pedágio para tratores e máquinas agrícolas na rodovia RSC 287, concessionária Rota de Santa Maria, S.A. Conselheiro relator, Alexandre Alves Porce. Conselheiro. Boa tarde a todos e todas. Antes de iniciar o relato, queria transmitir meus cumprimentos, deputado Welton Weber, por estar presente aqui à sessão, também cumprimentar os representantes do Poder Concedente, da concessionária e os meus colegas, em especial aqui do Conselho e também os colegas da Agergues. Uma satisfação estar de volta aqui a essa sessão após um período aí, relativamente curto, mas de licença médica. Dando início, então, ao relatório, item 1 do relatório. Trata-se de pedido de reconsideração da concessionária Rota de Santa Maria S.A. à resolução decisória número 665/2022, relativa à cobrança de tarifa de pedágio para tratores e máquinas agrícolas na rodovia RSC 287. A resolução assim estabeleceu: artigo 1º. Determinar que os valores arrecadados pela concessionária Rota Santa Maria S.A., com a cobrança de tarifa de pedágio para tratores e máquinas agrícolas, sejam devolvidos em dobro para aqueles usuários que apresentarem seus recibos. Artigo 2º. Determinar que os montantes arrecadados e não devolvidos sejam considerados também em dobro para a modicidade tarifária na próxima revisão das tarifas, devidamente reajustados pelo IPCA e pela taxa interna de retorno. Artigo 3º. Acrescentar na descrição da categoria 10 do quadro de tarifas da concessionária os seguintes tipos de veículos: tratores e máquinas agrícolas. Mediante o ofício número RSM número 355/2022, PC-JU, recebido na Agergues em 20 de dezembro de 2022, a concessionária apresenta seu pedido. Neste, manifesta inicialmente que, abre aspas, considerando a existência de ofensas aos direitos da concessionária ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato e às disposições contratuais e legais que regem as categorias de veículos cobrados e isentos, sendo necessária a reforma da decisão proferida, conforme fundamentos de fato e de direito a seguir expostos. Fecha aspas. Assim destaca, item A, síntese fática. Recorda que a Rota Santa Maria realizou a assunção da RSC 287 às 23h59 do dia 30 de agosto de 2021, momento em que passou a operar a rodovia,
bem como as praças de pedágio P2 e P3, localizadas em Venâncio Aires e Candelária, respectivamente. A partir deste momento, iniciou a cobrança da tarifa de pedágio dos tratores e máquinas agrícolas, assim como dos demais veículos providos de motor, isentando, em respeito às expressas previsões contratuais, todos os veículos contidos no exaustivo rol da cláusula 16.2.4 do contrato de concessão. Em 25 de outubro de 2021, recebeu ofício da AGERGS, abre aspas, emitido em decorrência de reclamação e ouvidoria que requer possuir tal objetivo, alegando importante descumprimento contratual e determinou, sem ter poderes para tanto, que a concessionária fosse notificada pela AGERGS para que cesse imediatamente a cobrança da tarifa em relação aos tratores, fecha aspas. Assim como que o interessado fosse cientificado antes da decisão final. Opinou ainda pela devolução em dobro dos valores arrecadados pela concessionária até então em relação aos tratores e máquinas agrícolas. A concessionária atendeu a decisão, embora dela discordasse e em que pese quem emitira o parecer não detivesse as competências legais para tanto. Assim manifestou-se em novembro de 2021, indicando as contradições e omissões interpretativas e regulatórias por meio do ofício RSM 049/2021 CELT. Após 14 meses, a matéria foi levada à deliberação do Conselho Superior desta agência, que, abre aspas, sem discussão e análise dos elementos e fundamentos apresentados pela concessionária, fecha aspas, corroborou os pareceres técnicos contidos no processo e emitiu como deliberação a resolução decisória RED número 665/2022, de 6 de dezembro de 2022. Esta data vênia está marcada por omissões e extrapolamento de competência, as quais, além da inobservância do devido processo legal, regimento interno, resoluções, disposições expressas do contrato de concessão e a ampla defesa e contraditório, motivam o presente recurso, como se extrai das razões a seguir elencadas, que demonstram os motivos pelos quais a referida RED precisa ser revista, fecha aspas. Seguida da exposição de elementos referentes à tempestividade e cabimento do pedido de reconsideração, continua o pedido endereçando os apontamentos a seguir sumarizados. Item B. Das ilegalidades e equívocos da decisão recorrida, fundamentos para a reforma da decisão. Subitem B.1. Da inobservância ao devido processo legal administrativo, contraditório e ampla defesa. Cita a legislação, as normas regimentais da AGERGS e a incompatibilidade dos procedimentos adotados pela AGERGS para a instrução do processo face ao ordenamento jurídico aplicável ao processo administrativo, especificamente em relação à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Subitem B.2. Ofensa à matriz de riscos contratuais ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. A necessária reforma da RED número 665/2022 decorre também, primeiramente, do fato de que a mesma pretende inovar, incluindo nova categoria de veículos como isenta no quadro tarifário, sem, contudo, expressamente fazê-lo. A atuação em conjunto com o poder concedente, no presente caso, é necessária para se discutir adequadamente a necessidade e regularidade da isenção a tratores e máquinas agrícolas, pois, conforme a cláusula 16.2.3 do contrato de concessão, é vedado ao poder concedente estabelecer privilégios, tarifas específicos de usuários no sistema rodoviário. A concessionária atualiza, periodicamente, o quanto impactado pelas isenções de tratores e máquinas agrícolas, apesar de não ser um volume tão expressivo se comparado à categoria de veículos leves, há uma evidente perda de receita ao longo de 30 anos, que deve ser, de alguma forma, tratada. Prevalecendo o novo entendimento da AGERGS a respeito da isenção dos tratores e maquinários agrícolas, que seja acolhido pelo poder concedente
devem ser respeitadas e mantidas as cobranças já realizadas pela concessionária em boa-fé, sendo restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, conforme cláusulas 19.3.2, 19.3.15 e 20.1.2 do contrato de concessão, artigo 37, inciso 21 da CR 88 e artigos 9º, parágrafo 4º e 10 da Lei número 8.987, de 95. Subitem B3. Ausência de competência de técnico e direção para conceder isenção, ainda que cautelar. O processo, sem colher manifestação prévia da concessionária, ou seja, sem oportunizar o contraditório, previsão do artigo 32 da Resolução 27/2016, foi levado diretamente a parecer que, sem instrução e após realizar equivocada avaliação do caso, e mesmo sem ter notícia sequer se havia ou não autorização da cobrança pelo poder concedente, apontou importante descumprimento contratual e determinou, salvo melhor juízo, sem ter competência legal para tanto, que a concessionária fosse notificada pela Agergs para que cesse imediatamente a cobrança da tarifa em relação aos tratores, assim como que o interessado fosse cientificado antes da decisão final. Referida informação, exarada por técnico desta agência, foi acolhida pela diretoria jurídica e encaminhada antes da decisão final ao interessado, seguida da notificação à concessionária. Perdão. A resolução número 27/2026 estabeleceu, a resolução normativa, número 27/2016, estabeleceu que as decisões emitidas pela Agergs devem assegurar ampla defesa e o contraditório, o que, no caso em análise, não ocorreu senão tardiamente, após a aplicação dos efeitos da informação DJ-Agergs número 138/2021, conforme acima esclarecido. Ainda, ao que se extrai, determinar atos ou impor diligências aos regulados é competência do Conselho Superior desta agência. Resolução 27/2016, artigo 7º, inciso 25º. Não se identificou, data vênia, no regimento desta agência, delegação de competência decisória à diretoria jurídica, como a que se revelou a efeito pela informação DJ-Agergs número 138/2021. A decisão, ainda que tratada de forma de resoluções da Agergs, descumpriu as mesmas, eis que a decisão cautelar, sem ouvir as demais partes, somente se justifica quando em situação de grave perigo de demora ou difícil reparação. E não é o caso, eis que a Agergs, após a decisão cautelar, tardou 14 meses até pautar o tema. E agora impõe a devolução das tarifas, das receitas tarifárias auferidas, ou seja, não havia perigo de demora e é possível a reparação. Seus efeitos foram graves, eis que diversas notícias foram veiculadas apontando que a concessionária, recém-estabelecida e ainda estabelecendo sua imagem perante os usuários e demais stakeholders, supostamente praticava cobrança indevida e estava descumprindo o contrato. Subitem B.4. Da ausência de previsão contratual de isenção para tratores. Não se questiona na decisão recorrida que os tratores não estejam previstos junto ao artigo 38 do Decreto Estadual número 53.490, de 2017, nem tampouco junto ao item 16.2.6 do contrato de concessão. Contudo, tal fato, por si só, não leva à imediata conclusão de que a cobrança de tratores seja indevida ou, mais ainda, configure importante descumprimento contratual. E isso, pois, o contrato é cristalino ao estabelecer, no item 16.2.4, que somente possuem trânsito livre com isenção os veículos oficiais devidamente identificados, assim entendidos aqueles que estejam a serviço da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, seus respectivos órgãos, departamentos, autarquias,
ou fundações públicas, bem como os veículos de corpo diplomático. Esse, sim, é um rol taxativo e não inclui tratores. Também não há isenção prevista para tratores junto ao artigo 27 do Decreto Estadual número 53.490 de 2017. Além disso, conforme artigo 9º, inciso 9º do referido decreto, impõe-se que as isenções legais de tarifas devem ser expressamente referidas no edital, o que não se verificou neste caso em relação aos tratores e maquinários agrícolas que, segundo o presente caso, não foram considerados pelo poder concedente como uma categoria que seria isenta da tarifa. Resta claro que, legal ou contratualmente, os tratores não estão isentos. Resta claro também que houve uma definição pelo poder concedente em não considerar essa categoria como isenta, assim como para outras, como adiante se tratará. A concessionária, ao apresentar sua proposta e em estrita vinculação ao instrumento convocatório, considerou que somente receberiam isenção os veículos previstos pela cláusula 16.2.4 do contrato. Ao que se sabe, nenhuma outra concessão que atua no Rio Grande do Sul possui previsão contratual de isenção para tratores. O poder concedente possui competência para alterar o contrato, isentando novas categorias, mas deve fazê-lo de forma clara e expressa, além de considerar os impactos de tal ato no equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Não há margem para ampliação extensiva ou analógica que não seja formalizada e considerada no processo revisional, por configurar fato do príncipe e a alha extraordinária, que impõe a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, conforme assim indicado. Subitem B.5. Impactos da inobservância dessas premissas no cálculo da tarifa de pedágio e premissas da devolução. O presente processo foi promovido em desconformidade com a matriz de riscos contratuais e com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo que esses equívocos estão causando impactos e precisam ser revistos para que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro contratual inicialmente pactuado, não só em favor da concessionária, mas do próprio usuário. Para tanto, novamente, a AGERGS indica o emprego do IPCA aliado à taxa interna de retorno, a qual tem sido impugnada pela Rota Santa Maria no âmbito do processo de revisão tarifária, eis que vai em desacordo ao previsto em contrato. O contrato, em suas subcláusulas 20.3.2.3 e 20.4.8, indicam que deve ser utilizada a metodologia de fluxo de caixa marginal, sendo que a taxa de desconto a ser aplicada terá como base a WACC. Não há margem para emprego de outro índice ou taxa. A própria AGERGS discute a criação de uma WACC no âmbito da consulta e audiência número 06/2022. Assim, deve haver a revisão desse item. Caso se delibere por isenção ex tanco, a concessionária requer que esta consideração ocorra por acerto de contas no âmbito do processo revisional, onde seus efeitos, perda de receita, fato do príncipe, alha extraordinária, já deverão ser considerados pelos meses subsequentes, acrescentando-se também os meses anteriores. Deve haver previsão expressa pela RED sobre como deve ser tratada a receita não arrecadada, perdida, entre 25/10/21 e a data da prolação da RED, assim como a receita a ser futuramente perdida a partir desta, pela inclusão de uma nova categoria como isenta. Item C. Omissão da necessidade de enquadramento. Na eventualidade de ser mantida a isenção tarifária ora combatida, a RED foi omissa ainda em relação ao enquadramento que a categoria deve ser beneficiada na referida isenção. A necessidade de fixação de uma categoria para a classificação de máquinas e tratores, sejam estes, ao final deste processo, isentados ou não, já havia sido apontada pela concessionária em sua primeira manifestação e sucessivas, inclusive trazendo indicativos das práticas adotadas nas demais concessões.
Novamente, o apontamento não foi analisado e houve omissão em relação a este ponto. Todo veículo passante pela praça é classificado, assim que seja um veículo isento, ainda que seja um veículo isento. Seja para cobrar ou isentar a categoria, deve ainda a AGERGS decidir qual será o seu enquadramento em matéria de classificação operacional para fins de registro e contabilização de veículos passantes pelas praças. Para fins de análise e uniformização regulatória, após diligência, a Rota de Santa Maria informa que identificou que, na NTT, a isenção ou não varia conforme o ano e etapa da concessão. Contudo, a categoria de classificação é considerada na forma acima proposta, ou seja, tratores e máquinas agrícolas são considerados comerciais e, portanto, enquadrados como CAT 2, primeira categoria do tipo comercial, independentemente da quantidade de eixos do veículo. Caso o veículo seja composição tratora de outro equipamento, dever-se-á cobrar CAT 2 para o trator e o veículo rebocado conforme as quantidades de eixos, porém, também enquadrado na categoria comercial. Propõe-se, para fins de uniformidade nacional, a aplicação de análogo entendimento. Por fim, requer: seja recebido e provido o presente recurso, pedido de reconsideração, garantindo-se à concessionária o contraditório e a ampla defesa, para que sejam sanados os equívocos contidos na rede, sendo afastada a criação da categoria de isenção tarifária para tratores e máquinas agrícolas pelos fundamentos ora expostos. Sucessivamente, que ao menos seja dado provimento ao presente recurso para que seja aprovada a nova resolução decisória para: item 1. Excluir a determinação de devolução dos valores arrecadados pela concessionária. Item 2. Excluir a consideração e devolução em dobro desses valores. Item 3. Indicar a categoria que deve classificar máquinas e tratores. E item 4. Prever os efeitos da decisão entre 25 de outubro de 2021 e a data de prolação da rede, assim como a receita a ser futuramente perdida a partir desta, pela inclusão de uma nova categoria como isenta, sendo adotadas as providências necessárias para fins de se recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, em decorrência dessa frustração de receita por superveniente decisão administrativa. Por fim, pugna que os impactos da frustração de receita em apreço sejam considerados na próxima revisão tarifária com ajuste via fluxo de caixa marginal. Tendo recebido o expediente para relatoria e análise do pedido de reconsideração, nos moldes do artigo 93 do Regimento Interno da AGERGS, em 21 de dezembro de 2022, emitimos o ofício número 369 e 370, 2022, SE Assessoria, ao poder concedente e ao demandante inicial do processo, deputado estadual Elton Weber, oportunizando o prazo para manifestação. Transcorrido o prazo estabelecido sem haver manifestação, solicitei análise e manifestação das diretorias técnicas da AGERGS. A Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros, na informação número 6, 2023-DT, expõe seu entendimento, sob a ótica econômica, de que se trata de um serviço prestado pelo uso da rodovia e, portanto, sujeito a pagamento de tarifas. Assim, não caberia devolução. Quanto à questão da devolução em dobro, embora não seja nosso entendimento, trata-se de uma posição que deve ser analisada pela diretoria jurídica. A Diretoria de Qualidade dos Serviços emite o memorando número 4, 2023-DQ, onde reitera a manifestação feita antes da decisão do Conselho anterior no memorando número 137, 2022-DQ, que se referia ao tráfego de tratores e máquinas agrícolas em rodovias. A informação número 15, 2023-DJ, de 2 de fevereiro de 2023, da Diretoria de Assuntos Jurídicos, expõe, em síntese, que
que os pressupostos recursais, legitimidade, interesse processual e tempestividade encontram-se presentes no pedido de reconsideração. Da mesma forma, os pressupostos específicos estão contidos e são analisados a seguir, na ordem em que seus argumentos foram apresentados. Item 1. Da inobservância ao devido processo legal administrativo, contraditório e ampla defesa. A diretoria jurídica revisa os autos e apresenta detalhado histórico das movimentações ocorridas no expediente, que atestam as cientificações e manifestações atinentes a todas as partes envolvidas no processo. Conclui nos seguintes termos, abre aspas. Como se vê, o devido processo legal foi respeitado, com a concessionária apresentando suas considerações e sendo ouvida em diversos momentos no processo, inclusive após o encaminhamento do processo ao Conselho Superior para decisão e em sustentação oral na sessão do Conselho Superior. Todas as manifestações da concessionária foram analisadas e consideradas pelas áreas técnicas da AGERGS e pela decisão do Conselho Superior, assim como toda a documentação constante nos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, visto que a concessionária e todas as partes se manifestaram no processo de forma exaustiva e tiveram suas razões consideradas no voto da relatoria e a rede número 665/2022, fecha aspas. Item 2. Ofensa à matriz de riscos contratuais ou equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. A concessionária alega que, abre aspas, a AGERGS Data Vênia não detém competência para isentar ou não qualquer categoria. O exercício de política pública compete ao Estado, no caso, representado pelo poder concedente, e que o papel da AGERGS é de, no exercício de suas competências legais, identificar uma eventual lacuna contratual e instar a CELT a comaltá-la, com a necessária participação da concessionária, respeitado o devido processo legal, administrativo, ampla defesa e contraditório. Fecha aspas. Nesta questão, a diretoria entende que assiste razão à concessionária, visto que não é competência legal ou contratual da AGERGS isentar ou não qualquer categoria de veículo. A AGERGS compete fiscalizar o contrato de acordo com os parâmetros constantes do contrato de concessão e nas leis que o disciplinam. O entendimento apresentado nas informações jurídicas anteriormente apresentadas nestes autos é de que a cobrança de tarifa de pedágio em relação aos tratores não está autorizada, constituindo o descumprimento contratual da concessionária, visto que não consta no contrato de concessão a possibilidade de cobrança de pedágio para tratores e que a concessionária Rota Santa Maria deverá ser notificada pela AGERGS para que cesse imediatamente a cobrança da tarifa em relação aos tratores. Tal entendimento foi confirmado pela manifestação jurídica setorial número 127/2022, PGE-PS-CELT, de autoria da senhora Andréia Flores Vieira, procuradora do Estado e consultora jurídica do Sistema de Logística e Transportes. Citação. Em resposta a tais alegações, a AGERGS exarou a informação número 170/2021, afirmando a inexistência de vícios processuais de emissão de sua decisão cautelar, que determinou a suspensão da cobrança da tarifa de pedágio relativa aos tratores, bem assim a ausência de previsão da tarifa em relação a tratores no Decreto Estadual número 53.490 de 2017, no contrato de concessão e na resolução decisória AGERGS número 631/2021. Entendeu que havia descumprimento contratual por conta da realização da cobrança, apesar do reconhecimento da ausência de fundamento legal, regulamentar e contratual. Referiu que recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da má-fé não seria requisito legal para devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelos usuários. Da análise dos documentos que instruem o presente processo administrativo, bem assim dos argumentos acima expostos, esta Procuradoria Setorial
acolhe integralmente o posicionamento e as conclusões da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul acerca do tema em textilha. Término da citação. A manifestação jurídica número 127/2022, PGE-PS-CELT, foi acolhida pelo senhor Luiz Gustavo de Souza, secretário de Estado de Logística e Transportes, sendo assim o posicionamento do Estado, poder concedente, concernente às manifestações da AGERGS, abre aspas, acolho a manifestação jurídica número 127/2022, PGE-PS-CELT, exarada pela consultoria jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, agente setorial junto a esta secretaria e anuo com o consubstanciado. Destarte, o entendimento do poder concedente está conforme com o lavrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Rio Grande do Sul. Fecha aspas na citação. Assim, trata-se de interpretação contratual e legal da AGERGS, confirmada pelo poder concedente, que verificou a ausência de previsão que permitia à concessionária realizar a cobrança questionada, não sendo competência da AGERGS incluir os tratores no rol de veículos isentos do pagamento do pedágio. Neste caso, entendendo a concessionária ser seu direito a cobrança de pedágio para tratores, deve buscar a revisão contratual junto ao poder concedente para suprir a lacuna contratual existente, bem como eventuais reparos por ofensa à matriz de riscos contratuais e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Incluir os tratores entre os veículos pagantes de pedágios ou isentos da cobrança é uma questão de gestão do contrato que deve ser analisado pela concessionária e pelo poder concedente como suprir esta lacuna, considerando todas as suas consequências. Isto posto, opinamos pela exclusão do artigo 3º da Resolução número 665/2022, de 6 de dezembro de 2022, visto que não compete à AGERGS isentar ou não da cobrança de pedágios qualquer categoria de veículo, mas sim fiscalizar, no que for da sua competência, os parâmetros estabelecidos no contrato de concessão firmado entre as partes. Item 3. Ausência de competência de técnico e direção para conceder isenção, ainda que cautelar. Esta questão já havia sido apresentada pela concessionária no ofício RSM 42/2021 CELT e foi analisado pela informação DJ-AGERGS número 170/2021. A referida informação é reproduzida na íntegra, não havendo nada a acrescentar. Item 4. Da ausência de previsão contratual de isenção para tratores. Os fundamentos apresentados no pedido de reconsideração compõem uma construção argumentativa que foram os mesmos argumentos que fundamentaram a decisão da AGERGS, mas com conclusão diversa. Como já referido, esta lacuna contratual deve ser corrigida pelas partes, poder concedente e concessionária, cabendo à agência reguladora fiscalizar o cumprimento do contrato de acordo com os parâmetros estabelecidos pelas partes. Item 5. Impactos da inobservância destas premissas no cálculo da tarifa de pedágio e premissas de devolução. Como já referido, a decisão da AGERGS se fundamenta em interpretação contratual e legal confirmada pelo poder concedente, que verificou a ausência de previsão que permitia à concessionária realizar a cobrança de pedágio questionada. Neste caso, entendendo a concessionária ser seu direito a cobrança de pedágio para tratores, deve buscar a revisão contratual junto ao poder concedente para suprir a lacuna contratual existente e buscar eventuais reparos por ofensa à matriz de riscos contratuais e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Item 6. Omissão da necessidade de enquadramento. Novamente, como referido, o entendimento desta diretoria é pela exclusão do artigo 3º da Resolução número 665/2022, de 6 de dezembro do mesmo ano,
visto que não compete à AGERGS isentar ou não da cobrança de pedágios qualquer categoria de veículo, mas sim fiscalizar, no que for da sua competência, os parâmetros estabelecidos no contrato de concessão firmado entre as partes. Isto posto, em relação ao enquadramento que a categoria, esta questão deve ser abordada num eventual aditivo contratual realizado entre as partes que disponha sobre a possibilidade de cobrança ou de isenção de pedágios de veículos tratores. Por fim, conclui a diretoria jurídica que, abre aspas, em suma, a possibilidade de cobrança ou de isenção de pedágios de veículos tratores, os impactos da cobrança ou isenção no cálculo da tarifa de pedágio, eventual ofensa à matriz de riscos contratuais ou equilíbrio econômico-financeiro do contrato, bem como o enquadramento da categoria, são questões que devem ser enfrentadas pelo poder concedente e pela concessionária num eventual aditivo contratual que supra todas essas questões. Hoje, o que há são lacunas sobre todos esses temas no contrato e na legislação que, na nossa interpretação, confirmada pelo poder concedente, impossibilitam a cobrança de pedágio de veículos tratores, não cabendo à AGERGS inovar no contrato possibilidades não pactuadas. Opina pelo conhecimento e parcial provimento do pedido de reconsideração apresentado pela concessionária Rota de Santa Maria S.A., SACI, em relação à resolução decisória 665/2022, no sentido de excluir o artigo 3º da resolução, visto que não compete à AGERGS isentar ou não da cobrança de pedágios qualquer categoria de veículo, mas sim fiscalizar, no que for da sua competência, os parâmetros estabelecidos no contrato de concessão firmado entre as partes. Pela manutenção dos demais dispositivos da resolução decisória número 665/2022, fecha aspas, o entendimento da diretoria jurídica. Em 3 de fevereiro de 2023, a diretoria-geral retorna o expediente para a deliberação do Conselho Superior. Cumpre informar que, em 3 de fevereiro, foi protocolado no expediente o ofício RSM número 49/2022, PC 2023, PC JUR, onde a concessionária manifesta novamente em relação ao pedido de reconsideração apresentado. Refere ao reajuste tarifário da concessionária Serra Gaúcha S.A., onde a AGERGS posicionou-se de forma diferente do entendimento manifesto em relação à cobrança na concessão RSC 287, e entende que, abre aspas, evidencia-se tanto a necessidade de que a decisão recorrida seja revista em reconsideração, tanto pelas razões recursais, quanto para que as razões visando a coerência e uniformidade regulatória da AGERGS, tratando com isonomia casos idênticos. Aponta, fecha aspas, aponta inobservância aos prazos regimentais da AGERGS, referindo-se ao regimento interno, artigos número 93 a 95. Pugna a AGERGS que ouça o poder concedente por tratar-se de terceiro interessado e com celeridade paute o recurso. A concessionária confia na célere e urgente solução do assunto, mas admoesta a AGERGS que, a persistir inerte e não sendo o processo pautado com brevidade, adotará as previdências legais e contratuais cabíveis para sanar a omissão desta agência. Reitera o pedido de reconsideração já apresentado e requer que haja celeridade respeito aos prazos e procedimentos regimentais pela AGERGS, assim como que, ao final, seja o pedido de reconsideração provido, garantindo-se à concessionária o contraditório e a ampla defesa, para que sejam sanados os equívocos contidos na rédea a preço e que seja aprovada nova resolução decisória revisando a decisão a fim de excluir a determinação de devolução de valores, excluir a consideração e devolução em dobro, indicar a categoria que deve classificar máquinas e tratores e prever os efeitos da decisão entre 25 de outubro de 21 e a data de exploração da resolução,
assim como a receita a ser futuramente perdida a partir desta pela inclusão de uma nova categoria como isenta. Em 1º de março de 2023, são emitidos os ofícios número 46 e 47 e 48 SM Assessoria para Comunicação da Concessionária, deputado estadual Elton Weber, e poder concedente de que o presente processo está pautado para ser analisado nesta sessão ordinária. Em 4 de março de 2023, a concessionária Rota Santa Maria S.A. apresenta memoriais ao Conselho Superior, nos quais faz um histórico sobre o seu pedido de reconsideração, reiterando os mesmos requerimentos descritos neste relato. É o relatório, conselheiro presidente. Obrigado, conselheiro. Está escrito para sustentação oral, Dr. Luiz Baeta. Dr. Luiz Baeta, são 14h40, o senhor tem 10 minutos. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Uma boa tarde a todos presentes, conselheiros, funcionários dessa agência, representantes do poder concedente, da concessionária e caro deputado Elton Weber. A discussão, senhores e senhoras, ela é muito relevante, considerando não só o caso específico da Rota de Santa Maria, mas o projeto de concessões projeto de concessões de rodovias do estado do Rio Grande do Sul. É isso que nós gostaríamos de destacar em relação a esse caso, que extrapola a especificidade da Rota de Santa Maria. E o que nós temos, especificamente em relação ao mérito, são duas questões. Primeiro, uma questão específica de competência e de competência para estabelecimento das isenções tarifárias nas concessões de rodovias do estado do Rio Grande do Sul, que logicamente tem um envolvimento muito próximo, estreito do estado do Rio Grande do Sul e dos seus órgãos com a fiscalização desta agência, e a necessidade de se ter uma simetria regulatória na regulação e na fiscalização feita por esta agência em relação aos contratos de concessão do Rio Grande do Sul. O marco legal das concessões de rodovias do Rio Grande do Sul, estabelecido pela Lei Estadual 14.875, de 2016, ele foi regulamentado pelo Decreto Estadual 53.490, de 2017, que estabelece que compete ao Poder Executivo, estabelecer no edital de licitação, prever as isenções tarifárias previstas em lei. O próprio decreto, em seu artigo 27, ele estabeleceu apenas a isenção para veículos oficiais, devidamente identificados. E aí, detalhando, veículos de corpo diplomático, bombeiros, voluntários, ambulância, o que foi repetido pelo edital de concessão da RSC 287 e também consta no artigo 38 do mesmo decreto com as categorias e os tipos de veículos. Ou seja, o marco legal das rodovias, das concessões de rodovias no estado do Rio Grande do Sul, estabelece uma competência do estado do Rio Grande do Sul para a definição de quais são essas isenções tarifárias na modelagem das concessões que venham ser lançadas, fiscalizadas e reguladas pela AGERGS. Ainda que a agência ela tenha uma competência para receber representações, reclamações em auditorias, a decisão final a respeito de uma isenção tarifária incumbe ao poder concedente, aquele que tem a competência para a prestação do serviço. Então, esse ponto é relevante porque, no caso específico da Rota de Santa Maria, essa agência, ao deliberar a respeito do processo em discussão, na nossa visão, acabou impondo uma isenção tarifária que não está prevista no edital. E a discussão que nós estamos fazendo aqui, é interessante mudar um pouquinho a chave para não ficar tanto na literalidade das palavras. Ao invés de discutir se pode se cobrar ou não os tratores e os maquinários agrícolas, a gente está trazendo uma discussão daquilo que está previsto como isenção ou não. Porque as isenções, elas têm um rol taxativo, tanto no decreto quanto no edital de concessão. Então, aqueles veículos que foram estabelecidos pelo poder concedente são isentos e a concessionária não cobra. De fato, considerando todo o aspecto regulatório, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas no Brasil, podemos concluir que pode sim existir um limbo sobre a possibilidade de cobrança ou não desses tratores, desses maquinários agrícolas, o que competiria ao poder concedente
discutir essa questão, logicamente podendo trazer a agência para o debate, considerando a sua competência regulatória e fiscalizatória, e tratando com a concessionária, avaliando os seus respectivos impactos no contrato de concessão. É o que, inclusive, este Conselho Superior decidiu posteriormente à decisão ora recorrida, no caso da concessão da Caminhos da Serra Gaúcha, em que houve um debate muito amplo por esse conselho, com votos e divergências entre os conselheiros e a conselheira Luciana, a respeito da existência desse limbo, da possibilidade de cobrança ou não. Se na categoria, na tabela das categorias de tarifa, naquele contrato de concessão, poderia, se ou não, se cobrar a tarifa dos tratores agrícolas dos tratores e maquinários agrícolas que passam naquela rodovia. E naquele caso específico, foi expressamente reconhecido esse limbo e determinado que o poder concedente faça essa avaliação sobre a cobrança ou não. Ficou-se uma discussão se poderia ou não fazer esse reequilíbrio, que eu acho que essa é uma discussão posterior, caso se defina que esses veículos específicos tenham isenção, mas o que nós trazemos aqui é que é um segundo ponto da necessidade de respeitar a competência do poder concedente em aferir a existência ou não dessa isenção tarifária, o poder concedente, avaliando isso, definir de forma simétrica, respeitando o projeto de concessões do Estado do Rio Grande do Sul, para as concessões que já existem hoje e vão ser lançadas. Então, o que nós rogamos aqui é que, ao menos, seja possibilitado também para a Rota de Santa Maria, assim como foi possibilitado para outra concessionária, que haja essa discussão junto ao poder concedente, não se estabelecendo desde já a existência de uma isenção tarifária que não está prevista na regulamentação, não está prevista em lei e não está prevista no contrato de concessão. E nesse caso, senhores e senhora conselheira, é importante ter essa avaliação, porque o caso da Rota de Santa Maria, ele tem uma especificidade. A CEPAR, antiga SPGG, ela se manifestou, ela apresentou um ofício no qual, após consultar a empresa de engenharia responsável pela modelagem econômica do projeto de concessão da RS 287, ela esclarece que, para fins de contagem de veículos passantes na rodovia, não houve consideração específica para tratores agrícolas, não teve uma contagem específica para esse tipo de veículo. Só que eles foram sim considerados na contagem, tanto nas praças existentes ou nos locais onde haveria a implantação das praças, nos estudos de tráfego que geraram os estudos de demanda e, consequentemente, as projeções de receita. Ficou muito claro que, no caso desses veículos, com 2 eixos como os tratores, eles foram classificados como veículos leves, no caso de possuir até 5 metros de comprimento, e como veículos comerciais leves que possuíam mais de 5 metros. Então, no caso específico da Rota de Santa Maria, esses veículos foram considerados, sim, nos estudos de demanda. Então, há um fundamento e uma dúvida legítima da concessionária para se realizar essa cobrança ou não desses veículos, o que justificaria, inclusive, esse afastamento dessa devolução em dobro, porque a concessionária não atuou em má-fé. Há uma dúvida legítima, conforme jurisprudência muito bem exposta pelo doutor Alexandre Porcer em seu relatório, que gera essa dúvida e não justificaria essa devolução em dobro desses valores cobrados pela concessionária. Então, diante de todo o exposto, nós rogamos que pelo menos o nosso recurso seja provido para que seja determinado ao poder concedente realizar as análises cabíveis para fins de definição ou não dessa isenção tarifária quanto ao maquinário agrícola e aos tratores, que seja possível que o poder concedente decida e avalie quais são os impactos dessa isenção tarifária, os seus efeitos, em simetria regulatória com que esta própria agência já decidiu para outro contrato de concessão recentemente. Essas são as nossas considerações, agradeço novamente a atenção de todos, fico junto com o Dr. Rafael à disposição para fazermos qualquer esclarecimento de fato que esse conselho tenha. Muito obrigado. Obrigado, doutor Baeta. Doutor deputado Welton Weber pediu a palavra. O senhor tem 10 minutos, deputado. Muito boa tarde para todos. Em cumprimentar o doutor Paulo Roberto Petersen, em cumprimento a todos os presentes, a Jergues, os advogados e a representação da empresa SACIR, Rota Santa Maria, dizer apenas que, quando provocados aqui na Assembleia Legislativa,
na data já colocada anteriormente, eu estava na presidência da Comissão de Defesa do Consumidor, e nos foi relatado este fato da cobrança da passagem dos veículos e máquinas agrícolas pelas praças de pedágio já referidas na 287. Portanto, nós recorremos primeiramente ao órgão estadual, que é a secretaria que fez ou que tinha sob a sua guarda os contratos de concessão. Eles nos orientaram, inclusive o governo do estado nos orientou, através dessa secretaria, também a Casa Civil, que procurássemos a AGERGS, que após implementado a praça de pedágio ou a concessão, quem responderia ou estaria em encaminhamento ao tema seria a AGERGS. Nós o fizemos desta forma. Aquilo que nos foi respondido e documentado é aquilo que nós, inclusive, posteriormente, pedimos que então fosse implementado, conforme penso que também foi relatado junto à empresa, de que não deveria mais ser cobrado nenhuma tarifa pela passagem de máquinas agrícolas. Até porque, e nós colocamos isto também em nosso ofício junto à AGERGS, que máquina agrícola, em primeiro lugar, ela não tem emplacamento. Não tem como você caracterizar ou colocar qual dos veículos, porque ele não sendo emplacado, ele passando pela praça de pedágio, ele não vai poder ser identificado, porque não possui placa para trânsito específico. Outro fato, as máquinas agrícolas, elas transitam em curto trecho da rodovia. É um trecho muito curto, muitas vezes pode ser 500 metros, 1 quilômetro, um pouquinho mais ou um pouco menos. E é injusto, de nossa visão, embora sabemos os contratos existentes, mas essa é uma base que nós não vamos abrir mão, é injusto que alguém pague uma tarifa por se deslocar de uma parte da sua propriedade até outra. Se isto não fosse desta forma, não haveria nenhuma necessidade de estarmos discutindo. Por quê? Também é o momento que o poder concedente se, vamos dizer assim, se isentou de colocar junto ao contrato, ele não olhou a realidade local. E nestas praças, e em todas as praças do Estado do Rio Grande do Sul, existem, sim, os lugares no meio rural de trânsito de máquinas agrícolas. Portanto, nós entendemos de que precisa se olhar esse aspecto quando da confecção do contrato. Não acontecendo, pode, na nossa visão, e aí não temos nenhum problema em qual a decisão for tomada, que se deve aplicar multa retroativa ou como é que fica a multa. Acredito, inclusive, acho que o doutor Luiz, né, que está junto conosco, acho que nenhum agricultor pediu retorno do recurso. Creio que esse recurso nem foi pedido de volta, o valor desses pagamentos feitos. Então, para nós, o que importa, de fato, e o que nós entendemos na época, e ainda entendemos assim, de que não haja a cobrança pelo trânsito de máquinas agrícolas que, reitero, transitam por curto trecho nas rodovias. Se não for desta forma, nós teremos que discutir, juntamente com a AGERGS, com o poder concedente e com a empresa também, e com as prefeituras, criarmos vias laterais de trânsito dessas máquinas. Então, eu quero aqui manifestar-me desta forma, dizer que para nós é muito importante que haja esta compreensão e que o poder concedente, que é o Estado do Rio Grande do Sul, se necessário, com a intermediação da nossa agência reguladora, intermedie junto à empresa SACIR ou as que puderem vir a surgir, para que, então, haja esta alteração e se exclua do pagamento. Até porque eu não conheço, no Rio Grande do Sul, até então eu não conhecia nenhum fato onde alguma máquina agrícola tenha pago pedágio para transitar, atravessando, como já disse, em curto trecho a praça. Ou criamos uma rota alternativa para essas máquinas, ou nós vamos ter que conviver com este problema que nós, com certeza, vamos continuar agindo de forma a defender esses agricultores e agricultoras que temporariamente vão usar a rodovia e pode ser como via alternativa, se assim o poder concedente e a concessionária entenderem. Então, o nosso pedido principal aqui, que eu quero colocar, que foi a origem do início de tudo, não era multar, ou não multar, ou devolver o recurso, mas sim
que ficasse isento a máquina agrícola do pagamento de pedágio, como até hoje sempre aconteceu. Então, seriam essas minhas palavras no sentido de dar o meu depoimento. E a decisão cabe aos senhores e às senhoras, certamente, para encaminhar. E, de minha parte, muito obrigado. Vou ter que me retirar da reunião, agradecendo a oportunidade, porque estamos justamente em plenário para votações aqui na casa nesta tarde. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Conselheiro Alexandre, não precisou fazer a fundamentação do seu voto. Item 2 da fundamentação. Dispõe o regimento interno da AGERGS, aprovado pela Resolução Normativa número 27/2016, que da decisão originária emitida em única instância pelo Conselho Superior, cabe pedido de reconsideração. Conforme exposto, a Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGERGS, na informação número 15/2023-DJ, a qual me reporto, conclui por não acatar as razões trazidas pela concessionária, à exceção da questão relativa à ofensa à matriz de riscos contratuais e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, visto que não é competência legal ou contratual da AGERGS isentar ou não qualquer categoria de veículo. Entretanto, resta claro o entendimento de que a cobrança da tarifa de pedágio em relação aos tratores e máquinas agrícolas não está autorizada, posto não consta no contrato de concessão número 20/2021. Conforme explicitado no voto do conselheiro relator da matéria, que culminou com a resolução decisória 665/2022 deste Conselho, o item foi incluído no quadro de tarifas de forma a explicitar a atual impossibilidade da cobrança, essencialmente visando maior transparência e clareza de informações aos usuários da rodovia, visto que o processo teve origem justamente em questionamento dos usuários em virtude das cobranças efetuadas pela concessionária. Cabe repisar ainda, conforme exarado na informação número 170/2021 DJ, que é cabível a devolução em dobro dos valores aos usuários nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a seguir reproduzido. Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito pelo valor igual ou ao dobro do que pagou em excesso, acrescido da correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Dessa forma, não acolho o pedido de exclusão da determinação de devolução em dobro dos valores arrecadados indevidamente pela concessionária. Com respeito ao pedido da concessionária para indicar a categoria que deve classificar máquinas e tratores e prever os efeitos da decisão entre 25/10/2021 e a data de exploração da rede, assim como a receita a ser futuramente perdida a partir desta, também não cabe acolhimento pelos motivos expostos na informação número 15/2023 DJ, posto que trata-se de matéria que deve ser condicionada a eventual acordo entre o poder concedente e a concessionária, mediante termo aditivo ao contrato, se este for o entendimento entre essas partes. Contudo, a respeito do questionamento trazido pela concessionária em referência ao uso da TIR como parâmetro de reajuste, o que estaria em dissonância com as regras contratuais que prevê o uso do WOC, entendo que cabe alteração parcial no artigo 2º da Resolução número 665/2022. Importa reforçar que, conforme demonstrado ao longo do processo, o poder concedente acolheu integralmente as análises jurídicas efetuadas, concluindo pela impossibilidade da cobrança, ao menos nos termos atuais do contrato firmado. Portanto, prevalece o entendimento de que é o poder concedente que detém a competência para isentar ou não alguma categoria, o que pode fazer mediante termo aditivo entre as partes ou propondo alteração na legislação vigente.
Quanto às alegações sobre a existência de vícios processuais ou inobservância ao contraditório e ampla defesa, o tema já foi devidamente contestado pela Diretoria de Assuntos Jurídicos na informação número 170 DJ e agora 2021 DJ, e agora, mais uma vez, na acolhida informação número 15 2023 DJ, restando demonstradas as oportunidades de manifestação das partes, incluindo usuários, concessionário e poder concedente ao longo do processo. Portanto, resta claro que o direito ao contraditório e a ampla defesa foram devidamente respeitados por esta agência no âmbito do processo. Diante do exposto, voto por 1. Dar parcial provimento ao pedido de reconsideração da concessionária Rota Santa Maria S.A., revogando o artigo 3º da Resolução Decisória número 665/2022 do Conselho Superior da AGERGS e alterando o artigo 2º da referida resolução, que passa a vigorar com a seguinte redação: determinar que os montantes arrecadados e não devolvidos sejam considerados também em dobro para a modicidade tarifária na próxima revisão das tarifas, devidamente reajustados pelo IPCA e pelo OCM. 2. Determinar que se mantenha suspensa a cobrança de tarifa para tratores e máquinas agrícolas enquanto perdurar a ausência desta categoria na tabela de tarifas do contrato de concessão CELT número 20 de 2021. Concluído, conselheiro Petersen. Obrigado, conselheiro Alexandre. De acordo com o artigo 93 do Regimento Interno da AGERGS, esse processo está dispensado de designação de conselheiro revisor. Então, passamos de imediato às considerações a respeito deste processo. Conselheiro Algir. Inteiramente de acordo com o trabalho realizado pelo eminente conselheiro Porce. Conselheira Luciana. Boa tarde, presidente. Eu tenho duas considerações. Uma é que acho que a gente não falou sobre isso, que foi o valor financeiro que está em jogo aqui, né, em que a AGERGS já determinou a devolução em dobro. O valor total, não em dobro, corresponde a R$ 284,90. Então, é esta toda a discussão a respeito da devolução em dobro que a concessionária tem se insurgido. Eu sei que é uma discussão de fundo, né, sobre a legalidade ou não da cobrança, mas a questão do valor é esta, então, R$ 284,90. E outra questão que eu também acho importante é a inexistência de alegação no processo de má-fé da concessionária. É diferente, nós sabemos, né, do campo jurídico aqui, que dizer que não houve boa-fé objetiva é diferente de dizer que a concessionária atuou com a intenção de lesar. Nós nunca dissemos isso, né? Então, isso é bem diferente. E quanto à boa-fé, quanto à devolução em dobro, como já foi afirmado no processo, há um acórdão que uniformizou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que diz, né, que sustenta que não há necessidade de prova de má-fé, né? Basta o fato objetivo da cobrança feita em dobro. Mas, então, em relação a esses dois aspectos fáticos, né, porque aqui, claro, a má-fé e boa-fé é jurídico, mas fático no sentido de que não se disse no processo que houve intenção de lesar os consumidores pela concessionária, né? Então, isso eu acho que é importante ficar presente no processo. E, com isso, eu também concordo aqui com o voto do conselheiro Porce, né? Voto pelo provimento parcial ao pedido de reconsideração. Bom, eu teria apenas uma consideração a ser feita, uma sugestão ao voto do conselheiro Porce. Eu sugeria uma inclusão do item 3º para efeitos de que não continue esse processo no limbo. Então, que
da forma como ele está, ainda ele fica naquela condição de cobrança sim ou cobrança não. Então, para que não fique no limbo, eu sugiro um encaminhamento para decisão desses conselheiros, no seguinte sentido. Item 3. Encaminhar o poder concedente o presente processo para alteração contratual mediante aditivo contratual, com finalidade de definir a isenção ou cobrança dessas categorias, tratores e maquinários agrícolas. Eu sugiro a inclusão desse item 3º no voto do conselheiro Alexandre. Pode ler novamente, conselheiro Petersen, por favor. Item 3. Encaminhar ao poder concedente o presente processo para alteração contratual mediante aditivo contratual, com finalidade de definir a isenção ou cobrança destas categorias, tratores e máquinas agrícolas. Essa sugestão desse item 3º é justamente para que não fique esse processo no limbo, para que o poder concedente decida, cobra ou não cobra. E aí sim faz um aditivo contratual junto com a concessionária, depois posterior homologação, como é de praxe pela nossa agência. Mas pelo menos o processo não fica da forma como ele está hoje, né? Então, que haja uma definição pelo poder concedente junto à concessionária. Essa é a minha sugestão de inclusão desse item ao voto do conselheiro Alexandre. Conselheiro Alexandre. Perdão, Luciana. Não, pode seguir. Tá. Eu entendo a preocupação, conselheiro Petersen, mas eu tenho ainda uma certa dúvida se seria o caso de dar propriamente essa redação, porque a gente estaria, num certo sentido, né, direcionando que tem que haver um termo aditivo, né? Qual que é a minha preocupação aqui? Estou falando mais em tese, né, não propriamente análise de mérito, para deixar devidamente registrado, somente em tese, né, de que quando essa licitação foi feita, né, foram apresentados lá no edital, né, todas as metas, planos de investimento, né, toda a estrutura ali, a tarifária, né, tudo que consta no contrato, né, e estava presente essa lacuna já naquela ocasião, né, que a meu ver, né, é uma matéria ainda de uma certa complexidade de análise, porque de um lado se pode entender, né, que caberia alguma cobrança, né, mas se a precificação desse contrato, quando foi feita lá atrás, né, está toda ancorada naquela estrutura de tarifas com aqueles veículos que seriam isentados, né? E todo o volume de investimento também previsto ao longo aí da execução do contrato está ancorada naquela estrutura tarifária, né? Eu tenho a percepção de que uma outra leitura que pode ser feita é de que a inclusão de algum outro tipo de veículo envolveria também, né, a necessidade de rever qual é o plano de investimento, né? Deveria ser feita uma avaliação mais ampla nesse sentido. Estou falando em tese, né? Porque não tem uma avaliação ainda de mérito. Então, nesse sentido, é que se for entrar algum encaminhamento como esse proposto, né, eu ainda tenho uma certa ressalva em relação a que ele seja determinante quanto à necessidade de fazer um termo aditivo. Eu acho que cabe a uma discussão entre o poder concedente e a concessionária, né, entrar em acordo em relação a isso que está se entendendo como uma lacuna. A questão é se realmente das duas partes vai haver essa convergência ou não, né? Então, eu tenho uma certa preocupação em trazer exatamente com esse tema. Eu pediria só para ler novamente, né, aí para a gente avaliar melhor. Compreendo, conselheiro Alexandre, e até é simples. Pode-se apenas incluir uma ressalva. Encaminhar ao poder concedente o presente processo
em vez de já colocar para alterar o contrato, pode ser colocado então, da seguinte forma: encaminhar ao poder concedente o presente processo para análise da necessidade de alteração contratual mediante aditivo, com finalidade de definir a isenção ou cobrança dessas categorias, tratores e maquinários agrícolas. Me parece melhor. Me parece melhor, né, e fica ali entre as partes para fazer a deliberação. Tem que ficar claro que a cobrança, até eventual decisão do poder concedente, ela está suspensa. Isso está claro. Permaneceria, né, no item 2. Isso está no 2. Isso está no 2. Então, no 2. O item 2 diz... Eu estou de acordo. Parece... Eu queria ainda, em relação ao que diz o eminente conselheiro relator, conselheiro Porte, no item 2, acrescentar, então, simplesmente uma vírgula ao final, determinar que se mantenha suspensa a cobrança da tarifa para tratores e máquinas agrícolas, enquanto perdurar a ausência desta categoria na tabela de tarifas do contrato de concessão social, encaminhando-se, para tanto, ao poder concedente, etc, etc. Não precisa um terceiro, também não se sugere que venha alterar ou não. Isso é uma questão a ser resolvida entre as partes. Não cabe às Gerges. A outra coisa, a conselheira Luciana trouxe aquele valor, que seria um valor irrisório, mas, enfim, é um valor. E foi a Gerges, eminente conselheira, ela foi efetivamente provocada, não é? Tanto é que esteve presente em manifestação, então... Não nos cabe avaliar se é muito, pouco, mas a verdade é que nós tivemos que processar. A título de informação. Claro, é importante que venha essa informação ao processo. Eu acho que aí, conselheiro Peterson, então eu sugeriria que se acrescentasse a vírgula para o encaminhamento. E aí a análise é feita em cima do que está sendo proposto no voto pelo eminente conselheiro Alexandre Porce. De acordo, conselheiro. Também fico de acordo. Eu também. Ok. Então, nós deixaríamos o item segundo, determinar que se mantenha suspensa a cobrança de tarifa para tratores e máquinas agrícolas, enquanto perdurar a ausência dessa categoria na tabela de tarifas do contrato de concessão CELT número 20/2021, encaminhar ao poder concedente. Encaminhando, né? Não, determinar, né? E encaminhar. E encaminhar ao poder concedente o presente processo para análise de eventual necessidade de alteração contratual mediante aditivo, com finalidade de definir a isenção ou cobrança dessas categorias, tratores e máquinas agrícolas. Isso? Isso, de acordo. De acordo? Eleonora conseguiu, Eleonora, pegar para alterar depois o voto? A princípio, sim, presidente. Ok. Então, vamos então ao voto. Conselheiro Alexandre? Mantenho o voto com esse ajuste feito no artigo 2. Conselheiro Algir? Também, da mesma forma, presidente. Conselheira Luciana? Também. Eu voto com o conselheiro relator e com o ajuste proposto aí pelo senhor e pelo conselheiro Lorenzon. Também voto da mesma forma. Então, a matéria está apreciada e por unanimidade. Vamos, então, continuar na nossa pauta. Item 3, deliberações. 3.1. Deliberar sobre o encaminhamento número 38/2023, SE, do conselheiro relator Algir Lorenzon ao processo número 00938/3900-22-4, referente às tarifas de transporte intermunicipal de passageiros de longo curso. Conselheiro Algir? Pois não, presidente. Mais uma vez, então, agora, cumprimentando a todos que participam desta sessão, vou fazer a leitura deste encaminhamento número 38/2023. Em 29 de setembro de 2022, este Conselho emitiu a resolução homologatória número 405/2022, nos seguintes termos:
Artigo 1º. Homologar o reajuste de 12,19% para as tarifas do Sistema de Transporte Intermunicipal de Longo Curso e Suburbano do Interior, referenciado na data base de 1º de junho de 2022. Artigo 2º. Aprovar a aplicação do reajuste de 5% sobre os coeficientes tarifários vigentes, a contar de 1º de outubro de 2022. Artigo 3º. Aprovar a aplicação da implantação do percentual acumulado de 5% mais 7,33% para o serviço de despacho de encomendas. Artigo 4º. Determinar o encaminhamento pelo DAER à AGERGS, no prazo de 10 dias, das tabelas com o cálculo das tarifas praticadas por linha, para fins de homologação. Artigo 5º. Determinar que a diferença do índice de reajuste resultante dos artigos 1º e 2º desta decisão, a ser aplicada em dezembro de 2022, com ajustes de antecipação e defasagem temporais, seja calculada pelo DAER e encaminhada para homologação da AGERGS 30 dias antes de sua implementação. Artigo 6º. A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Em 6 de dezembro de 2022, atendendo solicitação do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o secretário de Logística e Transportes encaminha à AGERGS expediente com as tabelas tarifárias aplicadas em 4 de outubro para análise e homologação do reajuste. Em 26 de dezembro, o diretor de tarifas da AGERGS envia o ofício 12/2022 à Diretoria de Transportes Rodoviários do DAER, informando que a análise da documentação apresentada demonstrou que faltou apresentar pela autarquia a determinação da Resolução Homologatória 405/2022, em seu artigo 5º, relativa à diferença do índice de reajuste a ser aplicado em dezembro, com ajustes de antecipação e defasagem temporais. Assim, requer a apresentação dos cálculos necessários. Em resposta, em 27 de dezembro, a Diretoria de Tarifas apresenta a proposta de cálculo do percentual total de 18,21%, onde 6,85% representam o restante do reajuste tarifário previsto para o ano de 2022 e 11,36% representam a defasagem temporal devido à fragmentação da aplicação. A informação número 1/2023 da Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos Financeiros da AGERGS recomenda a homologação do reajuste de 18,21%. Ainda informa que, aspas, o reajuste de junho de 2023 deverá observar a defasagem incorporada ao presente reajuste, procedendo às devidas compensações. Fecho aspas. A informação número 4/2023 da Diretoria de Tarifas apresenta os coeficientes tarifários correspondentes ao reajuste proposto. O diretor Só um de minuto, tarifas... conselheiro, só um minuto, conselheiro. Por gentileza, vamos fechar o microfone que está dando interferência na audiência. Pode continuar, conselheiro, desculpe. Pois não. O diretor, repito, o diretor de tarifas acolhe a informação número 1/2023 e destaca que o processo permanece aberto na diretoria de tarifas para cumprimento do artigo 4º da supracitada resolução 405/2022, destacando que a documentação enviada pelo DAER não atendeu aos prazos estabelecidos e, por essa razão, sugerimos seu tratamento em momentos distintos. Fecho aspas. Em 9 de fevereiro, mediante o encaminhamento número 10/2023, o diretor de tarifas informa que solicitou o retorno do processo à diretoria de tarifas em face da edição do decreto número 56.809, de 30 de dezembro de 2022, que regulamentou a Lei 15.908, de 20 de dezembro de 2022, que instituiu o Programa Emergencial de Compensação de Serviço Público Delegado de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros e dos aglomerados urbanos e do Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros de Longo Curso. Expõe que,
aspas, em nosso entendimento, o DAER deve analisar e operacionalizar a aplicação do decreto citado no parágrafo anterior para posterior encaminhamento à AGERGS, para os devidos trâmites em face de sua aplicação às tarifas do tipo de longo curso, transporte intermunicipal de longo curso. Fecho aspas. Mediante o encaminhamento número 173/2023, a Diretoria-Geral envia o processo para deliberação do Conselho Superior. Verifica-se que dispõe o decreto referido pela Diretoria de Tarifas, no seu artigo 9º, o valor total recebido pelas concessionárias com programa emergencial de compensações será considerado para fins de atendimento da modicidade tarifária, inclusive no cálculo revisional ou de reajuste no âmbito do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros e do Sistema Estadual de Transporte Público Intermunicipal de Passageiros de longo curso. E o parágrafo único diz: a adesão ao Programa Emergencial de Compensações por parte das empresas concessionárias ou de seus representantes implica a renúncia, para todos os fins de direito, a qualquer sobra de índice ou valor superior ao estipulado para o período do último cálculo tarifário, abril de 2022 até março de 2023, sendo que o ato de adesão será considerado como plena, geral, irrevogável e restrita à quitação em futuro cálculo de recomposição inflacionária ou revisão, sem que possam ser alegados posteriores impactos na qualidade da oferta e na prestação dos serviços aos passageiros. Fecho aspas, grifo nosso. Diante do exposto, considerando a análise da Diretoria de Tarifas, proponho homologar o reajuste de 18,21% para as tarifas do Sistema de Transporte Intermunicipal de Longo Curso e Suburbano do Interior, apenas para as empresas operadoras do sistema que não aderiram ao Programa Emergencial de Compensações regulamentado pelo Decreto 56.809, de 30 de dezembro de 2022. Esse é o encaminhamento que eu estou fazendo, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Algir. Conselheiro Alexandre? Não tenho comentários, mas estou de acordo com o encaminhamento. Conselheira Luciane? Eu tenho um comentário, presidente, que, na verdade, queria até trocar aqui uma ideia com os senhores. Eu proponho que seja, em vez de homologar, aprovar. É que tem uma diferença jurídica aí, porque não me parece que não houve algum ato anterior. Eu acho que seria aprovar, né? Ficaria diante do exposto, permite então, ficaria diante do exposto, considerando a análise da Diretoria de Tarifas, proponho Aprovar. Aprovar. Isso. Aprovar. Sim. Seu homólogo aprovar. O reajuste de 18,21% segue. Só substituir o homologar por aprovar. Isso, só por uma questão de ato jurídico ali, né? De definição de ato jurídico. Ok. Concordo também. Eu acompanho, então, o relator. Muito bem. Eu também voto a favor, Conselheiro Luciano, de acordo. Então, está aprovado por unanimidade. Item 3.2. Deliberar sobre o encaminhamento número 44/2023 SE do conselheiro relator Algir Lorenzon no processo número 000-875-39.00/22-5, referente ao recurso interposto pela CED, a decisão da resolução decisória número 678/2023 do Conselho Superior quanto ao auto de infração número 0002/2022 AGERGS SFE. Conselheiro Algir? Pois não. Faço a leitura, presidente. Prezados conselheiros, encaminhamento número 44/2023. No presente processo, houve deliberação do Conselho Superior, através da resolução decisória 678/2023, decidindo por negar provimento ao recurso interposto
pela Companhia Estadual de Energia Elétrica, CEED, mantendo a decisão da Gerência de Energia Elétrica da AGERGS de aplicar as penalidades de advertência e multa no valor de R$ 29.347.578,12, referente ao auto de infração número 0002/2022, AGERGS. Tempestivamente, mediante o ofício CE Equatorial, número 014/2022, documento SEI número 037-3106, foi apresentado recurso pela concessionária. Nos termos da Resolução Normativa 18/2015, solicitei análise e manifestação da Gerência de Energia Elétrica, que emitiu a informação número 13/2023, concluindo que, aspas, não foram verificados fatos, circunstâncias e argumentos que motivem a modificação da decisão, fecho aspas. Assim sendo, em juízo de consideração, considerando o disposto na informação número 13/2023, proponho a esse Conselho manter a decisão exarada através da resolução decisória número 678/2023, encaminhando o expediente à diretoria da ANEEL para apreciação do recurso. Este é o encaminhamento, eminente presidente. Obrigado, conselheiro Algir. Conselheiro Alexandre. De acordo com o encaminhamento. Conselheira Luciana. Eu estou impedida, presidente. Como foi no primeiro processo, estou neste também. Perfeito, Gostaria só que constasse em ata, por favor, tá? Perfeito, conselheiro. Eu Obrigada. também acompanho o conselheiro Algir, tá? Então, estou de acordo. Então, a matéria está deliberada. Item 4. Pois não, permite? Em relação a essa matéria, eu verifiquei, ainda está comigo aqui, uma matéria em relação a esse fato, esse assunto, uma matéria que foi emitida, publicada e divulgada pela AGERGS sobre essa questão da multa. E isto ensejou um longo debate público feito através de uma emissora de rádio de Porto Alegre, em que participou o nosso presidente. E, assim sendo, eminente presidente, se fosse o caso a ser analisado por Vossa Excelência, de tornar a dar divulgação desta decisão. Perfeito, conselheiro. Peço ao nosso diretor-geral, então, que faça o encaminhamento junto à nossa área de comunicação social. Dando prosseguimento, item 4, comunicações. 4.1. Foi redistribuído, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação, o processo número 00086-3900/22-6, que trata de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessionária Rota Santa Maria S.A., considerando a alteração normativa a respeito da sinalização vertical, tendo em vista o pedido de reconsideração apresentado. Novo conselheiro relator, conselheiro Alexandre Alves Portes, dispensado designação de revisor nos termos do artigo 93 do Regimento Interno. Item 4.2. Está pautado para o dia 14/3, sessão número 9/2023, análise dos seguintes processos. Processo número 000982-39.00/22-7, que trata de homologação dos valores arrecadados pela BRK Ambiental Uruguaiana com a tarifa de disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário. Conselheiro relator, conselheiro Alexandre Alves Porce, conselheiro revisor, conselheiro Algir Lorenzon. Processo número 000724-39.00/20-9, que trata de pedido de ressarcimento da empresa Davi Indústria e Comércio Limitada, ME, de valores pagos a maior devido à alíquota do ICMS aplicada nas faturas de energia elétrica pela RGE Sul. Conselheiro relator, conselheiro Alexandre Alves Porce, conselheiro revisor, conselheiro Algir Lorenzon. Item 5 da nossa pauta, assuntos gerais. Pergunto aos conselheiros se tem alguma consideração a ser feita. Também tenho, presidente, depois da conselheira Luciana. Conselheira Luciana?
Presidente, colegas, eu gostaria de cumprimentar as nossas colegas da AGERGS, a todas as colegas da AGERGS, pelo Dia Internacional da Mulher, que se comemora amanhã. Na verdade, não é uma comemoração, né? Para nós é um dia simbólico de luta, luta por igualdade, luta por respeito, por não violência. E os homens também são bem-vindos aí nessa luta, né? Seja pelo valor que a igualdade representa em si, seja pela empatia com as suas filhas, com a esposa, companheira, irmãs. São muito bem-vindos e são necessários também. Então, quero deixar um abraço para todas as colegas nesse dia que para nós é bastante importante. Obrigada, presidente. Muito bem. Conselheiro Algir. Assim que a conselheira Luciana, então, faz essa manifestação, e eu devo dizer a ela que todos nós, com o maior respeito, essa data também nós reverenciamos muito pelas nossas mães, irmãs, filhas, professoras e tantas, tantas, tantas mulheres que estão fazendo a história no Brasil e no mundo. E, infelizmente, nós estamos vendo que as notícias, cada dia elas são ruins, piores e piorando em relação à violência contra a mulher. Mas, ao mesmo tempo em que aumentam essas notícias, aumentam também aqueles que participam das lutas das mulheres pela igualdade em todos os sentidos. Cumprimentos, então, conselheira Luciana, que representa neste conselho Obrigada. as mulheres e todas as mulheres que participam desse trabalho na nossa AGERGS. Presidente, um assunto relativamente pessoal, mas ocorreu pessoalmente comigo, por isso é pessoal, comigo e com um neto meu. No dia 14 de fevereiro, uma terça-feira, logo após a nossa sessão, eu fui à rodoviária para embarcar no ônibus da Sudesul para Torres. Horário 18h30, ônibus direto, passagem retirada através da internet. Bem, uma tarde chuvosa, terrivelmente chuvosa, lá estive na rodoviária, meia hora antes, e passadas 18, 18h30, 18h45, 19, 19h15, 19h30, e nada do ônibus e nem de uma pessoa da Unesul para dar alguma satisfação. Lá pelas 19h25, eu vi que havia um grupo de 3 ou 4 pessoas que estavam indignadas, querendo saber o que estava acontecendo. Até que veio um funcionário da Unesul dizer que, infelizmente, o ônibus não poderia vir, porque não tinha gente suficiente e não tinha carro. Muito bem. E que aí ele estava encaminhando, então, um telefone para que todos pudessem fazer a reclamação, que era o SAC da Unesul. Bem, eu fui até aquele grupo e me identifiquei. Olha, eu sou conselheiro da AGERGS. As pessoas que estavam ao lado já queriam saber. E o que vamos fazer? Eu vou encaminhar este assunto, vou pedir a que vocês encaminhem a AGERGS para a nossa ouvidoria. Na hora eu dei o telefone, eu também estarei encaminhando. As passagens minha e do meu filho estão aqui para a diretoria de qualidade da nossa AGERGS, porque a partir dali não só não foi realizado aquele transporte, nenhuma satisfação foi dada. Uma hora depois veio um ônibus, e aí esse ônibus, que o outro seria direto, este parou em Terra de Areia, em Três Cachoeiras, em Vila São João, para depois chegar em Torres. Então, um ônibus que estava previsto direto às 18h45, com chegada às 21h, chegou às 23h30. Nenhuma satisfação a nenhum dos passageiros. Naquele momento, eu me vi na situação do pobre povo que tem que enfrentar estas situações. Estou encaminhando, então, as 2 passagens com o meu nome, a minha identificação e do meu neto para a nossa diretoria de qualidade, para que seja dada pelo menos uma satisfação sobre esta falha, pelo menos na comunicação aos passageiros. Era isso, presidente. Aliás, uma outra coisa, presidente, que eu quero pedir agora com a presença do doutor Francisco, é que eu, naquele momento, não tinha nenhuma identificação de que eu era da AGERGS, a não ser
um cartão de apresentação que nós todos mandamos emitir às nossas custas. Perguntaria se nós não temos possibilidade aqui na GERGS de termos uma identificação funcional, pelo menos. Francisco, eu sugiro isso. Perfeito, conselheiro. Anotada a sua sugestão para conhecimento de todos, o que a GERGS possui em uso hoje, né, é o crachá de identificação funcional, que é emitido a partir de solicitação do nosso gabinete administrativo, e nós já tivemos experimentalmente, desculpa, a doutora Luciana vai recordar, nós tivemos uma carteira de identidade funcional emitida pela própria agência. Eu tenho a minha guardada também. Já perdeu a validade, nem comentemos há quantos anos, né? Mas não temos mais, e houve uma série de questionamentos à época que ela teria que haver uma previsão legal, mas é algo a se retomar, se repensar a necessidade de ter uma identidade funcional. Seria interessante. Nessa ocasião, eu vi a necessidade de ter uma identificação, sabe? Tá bem. Era isso, presidente. Muito obrigado. Conselheiro Algir, a única coisa que eu posso dizer é que é lamentável isso que aconteceu com o senhor. Eu, como oriundo desta área de transporte coletivo de passageiro, conheço bem a sistemática e posso lhe garantir que isso não é de praxe, não é o normal, não é o usual, mas extremamente lamentável essa postura. E tenho certeza que a nossa diretoria de qualidade vai tomar as medidas necessárias, mas de toda sorte, pela proximidade, pela amizade que eu tenho com alguns integrantes do sistema, eu vou reportar veementemente essa questão que aconteceu com o senhor e com os demais passageiros que ali estavam presentes. Isso aí é lamentável, não pode acontecer. Muito bem, presidente. Obrigado. Tá? Isso não era, e ainda não era uma sexta-feira, né, conselheiro? Não, era uma terça-feira. Pois é, então, pior ainda, não tem nem justificativa para um lapso desse num dia normal de movimento. E eu achei interessante, presidente, o seguinte, eu poderia ter ido de carro, né? Mas aí fiquei pensando, sair de carro, dirigindo com meu neto ao lado, não, vamos tranquilamente. Eu uso muito, sabe, presidente? Eu uso muito transporte coletivo, principalmente nesse período para a praia, ida e volta. E aí, com meu neto, vai ser uma experiência boa também, menino de 11 anos, enfim, vamos juntos conversando, né? E foi bom até, porque era uma tarde, a noite toda, foi uma chuvarada, perigosa, inclusive. Mas aí ocorre isso, era para chegar às 21 horas, chegamos às 21h30. Lamentável. Um abraço, presidente. Eu tenho apenas uma consideração a ser feita. Eu participei representando a GERGS no evento do hidrogênio verde, né? Lançamento do hidrogênio verde, e já fiz já repassei essas informações ao nosso conselheiro presidente, né? Mas gostaria de reportar aos demais conselheiros que eu tive a grata satisfação de ouvir lá no evento. Estava o conselheiro, um integrante da ANEEL, né? da agência da ANEEL, e após a manifestação dele, houve a manifestação do nosso governador do estado. E o governador Eduardo Leite, em um longo discurso, ele enalteceu muito a nossa agência e, por várias vezes, colocou a necessidade do fortalecimento da agência, do respeito que a agência tem, não só no Estado, mas como fora do Estado, e principalmente em reforçar a nossa casa, o nosso quadro, e ele sabe da necessidade disso. Então, para nós, isso é bastante importante.